Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Quem acompanha aqui o quadro sabe muito bem que os últimos meses foram completamente dominados pelo Tom Cruise e pelo Top Gun Maverick e finalmente o filme bateu uma marca muito importante. Então, vamos lá! E pessoal, quem acompanha aqui o canal, quem viu o Clube da Bilheteria da semana passada sabe que o filme do Top Gun Maverick não ficou na primeira colocação no final de semana passado, porque não só o filme Lightyear estava na frente, como na primeira posição estava o filme Jurassic World Domínio. Então já faziam 2 finais de semana que o filme do Top Gun Maverick não estava na primeira posição e agora ele conseguiu retornar para a primeira posição no seu 5º final de semana, que é algo extremamente raro. O filme fez mais 30,5 milhões de dólares e conseguiu voltar à primeira posição, empatado com o segundo colocado. Então é muito difícil falar se ele realmente ficou na primeira posição, mas de qualquer forma seria um empate técnico na casa dos 30,5 milhões. E o filme da Paramount já passou da marca de 521 milhões de dólares no último final de semana. O filme conseguiu trazer mais muito dinheiro e na verdade esse é o segundo melhor 5º final de semana da história do cinema, atrás somente do filme Avatar. Obviamente todo mundo sabe que Avatar é um dos filmes com as pernas mais longas aí da história do cinema e o filme Top Gun Maverick não tá tão atrás assim. O filme Avatar tinha feito no seu 5º final de semana 42 milhões de dólares, enquanto o filme Top Gun Maverick acabou de fazer 30 milhões, ou seja, ficou com a segunda posição nesse quesito. E não só isso, em território americano, se a gente não levar em consideração a inflação, o filme com 521 milhões de dólares já tá na 15ª posição entre as maiores bilheterias de todos os tempos, e o filme ainda tá fazendo 30 milhões de dólares nesse final de semana. Então no próximo final de semana pode ser que faça mais 25, mais 20, depois mais 15, pode ser que o filme ainda traga muito dinheiro. Então eu acredito que existem chances reais desse filme entrar no top 10 das maiores bilheterias da história dos Estados Unidos. E ele já tá na frente de Procurando Dory, Ascensão de Skywalker, a versão em live action da Bela e a Fera. Então esse filme já conseguiu conquistar muito mercado e já tá à frente de muitos desses filmes aí que conseguiram na faixa de 1,2, 1,3, 1,4 bilhões de dólares. E mesmo se a gente levar em consideração a inflação, que eu sei que é o que muitas pessoas pensam, mas o filme é 15º, mas ele não tá levando em consideração a inflação. Mesmo se a gente fizer isso, o filme tá na 45ª posição, obviamente não é a 15ª, a 45ª, só que o filme ainda vai crescer bastante, então ele tem potencial, na minha opinião, para entrar pelo menos no top 20 das maiores bilheterias da história do cinema, mesmo ajustando pela inflação. E enquanto esse filme tá na 45ª posição e ainda tem grande parte da sua corrida pela frente, o filme original tá na 76ª posição, então de qualquer forma esse filme já é muito mais bem sucedido do que o original, mesmo se a gente levar em consideração a inflação de todos esses anos. E isso é só falando a respeito do resultado nos Estados Unidos, porque ao redor do mundo todo o filme está tendo um resultado semelhante. Ele fez 521 milhões em território americano e fez 484 milhões fora dos Estados Unidos, para um total de 1,006 bilhão de dólares. Então o filme conseguiu bater a marca de 1 bilhão, como eu já tinha previsto desde o segundo final de semana. Quando eu vi que as quedas tinham sido tão baixas, eu já falei, eu tenho quase certeza que esse filme vai conseguir bater a marca de 1 bilhão de dólares. Isso de fato aconteceu já no 5º final de semana. E o filme é o 50º filme, ou seja, ele é o filme de número 50 a bater a marca de 1 bilhão de dólares. Eu sou do tempo, que somente o Titanic e depois o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, somente 2 filmes tinham batido a marca de 1 bilhão de dólares. E aí, ano após ano, vários filmes conseguiram bater essa marca. Em 2019, eu acho que 7 ou 8 filmes conseguiram bater essa marca. Então, cada vez está mais comum os filmes conseguirem bater a marca de 1 bilhão de dólares, mas isso não tira o mérito do Top Gun, que é um filme muito diferente, não é um filme que pertence a Star Wars, pertence a Marvel, não é uma franquia com tantos filmes no decorrer dos anos, é uma franquia que já estava praticamente, não era nem uma franquia, era somente um filme solto, e agora a gente está vendo uma sequência fazendo todo esse sucesso. Então o filme é uma das maiores surpresas, na minha opinião, desde que eu comecei o quadro Clube da Bilheteria. Com certeza foi um dos filmes que mais me surpreendeu positivamente. Acho que o único filme que foi uma surpresa tão grande quanto foi o filme Bohemian Rhapsody, que é um filme a respeito do Queen. Eu sou muito fã do Queen, eu tenho todos os discos em vinil, todos os CDs, eu tenho uma coleção muito grande de itens do Queen. Eu não esperava que o filme fosse ter um sucesso tão grande, e o filme chegou bem próximo também da marca de 1 bilhão de dólares. Eu tinha menos expectativas até pro filme Bohemian Rhapsody do que eu tinha
para esse filme do Top Gun Maverick, e os dois filmes conseguiram atingir um nível astronômico. E o filme, como sempre, né, não preciso nem falar aqui, teve mais uma queda muito positiva, uma queda na casa dos 31%, que continua sendo uma queda muito boa, mesmo sendo uma queda até um pouco maior do que outras que a gente já tinha visto, só que o filme continua tendo quedas muito pequenas, então o volume que o filme está arrecadando continua cada vez maior, e a Paramount está nadando de braçada nesse ano de 2022, em parte por causa desse filme. E aí na segunda posição ficou um filme da Warner, o filme Elvis. O filme empatou tecnicamente, ele tá com 30,5 milhões de dólares, exatamente o mesmo valor, só que vários sites estão colocando o filme do Top Gun Maverick na primeira posição, talvez por causa do marketing que isso gera, talvez por causa dos cliques, mas não dá pra gente negar que o filme tem um mérito muito maior no seu quinto final de semana, conseguindo ficar na primeira posição. Obviamente o filme do Elvis, né, gira em torno de uma grande estrela, eu acabei de citar o Bohemian Rhapsody, tem várias outras aí como Rocketman, então a gente tá vendo a era dessas biografias cinematográficas dos grandes músicos, e agora veio o Elvis da Warner para tentar conquistar um pouco do mercado. E o Elvis fez 30 milhões dentro dos Estados Unidos, 20 milhões fora dos Estados Unidos, para um total de 50 milhões. E o mais curioso nesse final de semana, como vocês vão ver, é que a diferença entre o primeiro e o quarto colocado é muito pequena. Na verdade, a diferença entre o primeiro e o quinto colocado não é tão grande assim. Então, realmente foi um final de semana bastante peculiar, mesmo no verão norte-americano, mesmo com grande concorrência, a gente viu vários dos filmes com bilheterias semelhantes. E na terceira posição, caindo da primeira para a terceira, ficou Jurassic World Domínio, que estava à frente do filme Top Gun Maverick no final de semana passado. Como eu falei para vocês, ele fez 26,4 milhões de dólares, então não é que o filme despencou, né, para trás do Top Gun Maverick, ele caiu 55%, que não é uma queda ruim, né, para um grande blockbuster que já está indo do seu segundo para o seu terceiro final de semana. E o filme chega a 302 milhões de dólares em território americano e 746 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. Eu não acho que seja um resultado tão bom assim, se a gente considerar os últimos filmes da franquia, que fizeram ali na casa de 1,5, aí a sequência fez também acima de 1 bilhão de dólares. Eu acho que esse filme tá desacelerando bem rápido, né? Mesmo que as quedas não estejam tão grandes, eu acho que as chances do filme bater a marca de 1 bilhão de dólares não são tão grandes assim, mas uma franquia tão grande aí quanto Jurassic Park, Jurassic World, nunca dá pra gente duvidar que o filme possa dar mais uma arrancada aí nas próximas semanas. E um filme na quarta posição que eu tô bastante animado pra assistir é um filme protagonizado pelo Ethan Hawke e dirigido pelo Scott Derrickson, né, que é o diretor do Doutor Estranho e fez também o Sinister. O filme fez 23,3 milhões de dólares. Eu acredito que o filme tem um orçamento muito baixo, eu não vi aqui qual é o orçamento exato, mas eu acho que esse filme vai sim ser bastante lucrativo. Parece ser um filme realmente com baixo orçamento, a Blumhouse sempre faz filmes menores, então eu acredito que esse filme tem um potencial muito grande e eu acho que é um filme que vai agradar o público, pelo menos o que eu ouvi falar a respeito do filme parece bastante animador. E o Ethan Hawke é um cara brilhante, é um cara que eu gosto de praticamente tudo que ele faz e com certeza é um filme que eu vou assistir assim que eu tiver possibilidade. E o filme fez 23 milhões dentro dos Estados Unidos e 12 milhões fora dos Estados Unidos, para um total de 35,8 milhões de dólares. E fechando o top 5, o fracasso do ano até o momento, na minha opinião, é o filme Lightyear da Pixar. O filme caiu 65%, mesmo depois de uma estreia desastrosa. Ele estreou na segunda posição, ou seja, foi um dos primeiros filmes da Pixar que não estreou na primeira posição, e ele caiu da segunda para a quinta. Então, num final de semana que vários filmes tiveram quedas ok ali, vários filmes tiveram quedas positivas, ele foi lá e caiu 65,1%, fazendo somente 17 milhões de dólares no seu segundo final de semana. Eu fiz um vídeo a respeito dos motivos pelos quais eu acho que o filme do Lightyear caiu nas bilheterias, né? Não teve uma abertura sensacional que vocês podem ver aqui do lado. E eu acho que essa queda ajuda a provar tudo que eu falei no meu vídeo anterior. O filme chega a somente 88 milhões de dólares em território americano e 152 milhões de dólares internacionalmente, se a gente juntar o mundo inteiro, e o filme teve um orçamento de 200 milhões de dólares. Então, o ponto de equilíbrio ali para esse filme seria na casa dos 450, talvez até 500 milhões de dólares, considerando os gastos com marketing, considerando tudo. Obviamente ele pode ter uma sobrevida muito grande no Disney Plus, que eu não sei se vai ser um fato, né, como a gente tá vendo em Encanto, como a gente tá vendo com Raya,
né? Moana mesmo é um dos grandes fenômenos dentro do Disney Plus. Eu não sei se o Buzz Lightyear vai ter um apelo tão grande assim dentro da plataforma, por se tratar de um filme derivado, não é exatamente um filme do Toy Story. Então eu acredito que esse filme vai ficar muito aquém das expectativas, talvez ele chegue na casa dos 250 milhões de dólares, que já seria um fracasso gigantesco. E falando a respeito do top 5 do ano de 2022, em território americano, continua o mesmo, né? Obviamente o filme Top Gun Maverick na primeira posição, com 521 milhões de dólares, depois Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com 409 milhões, depois o filme do Batman, com 369 milhões, Jurassic World Domínio, com 302 milhões, e o filme do Sonic, com 190 milhões. Internacionalmente, a gente tem o filme Top Gun Maverick também na primeira posição, batendo a marca de 1 bilhão de dólares, por pouquinho, né? Não é que ele bateu muito, mas bateu a marca de 1 bilhão de dólares. Depois Doutor Estranho, com 943 milhões, o filme do Batman com 768, Jurassic World Domínio com 746 e Watergate Bridge com 607 milhões. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham da marca do filme do Tom Cruise, né, que é o Top Gun Maverick, batendo 1 bilhão de dólares. Eu vou fazer um vídeo a respeito de como eu acho que esse número é importante para o cinema, como eu acho que é um número que pode ajudar bastante a indústria do cinema. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desse resultado. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.